todas e todos. Eu sou Ana Cauí, vice-presidente da Organização Paulista de Arte e Educação. Fernando Catelan é o presidente, né? Ele está aqui com a gente também. A Lilian, a Eliane, o Pio, todos da diretoria. Bom, esse fórum, né? Estamos no primeiro fórum de uma série de 4 fóruns, né? Que elaboramos, a OPAE, junto com a Lília Amaral, que foi nossa co-criadora, né? E aí o tema central, ele é pesquisa, arte política em rede, ações formativas, transformação e impacto ambiental. Bom, antes de começar a apresentar as palestrantes, né, e a mediadora, eu queria falar do quarto com o PAE, não sei se vocês já sabem, mas nós vamos ter um congresso agora, do dia 10 ao dia 12 de julho, em Piracicaba, com o título Entre Rios e Raízes, Arte e Educação como Semente, né? Então, esse ano a gente está meio que trabalhando essa relação da arte e educação com o meio ambiente, né? E essa urgência que nós temos, né? Em relação a esse legado que nós temos, que é a vida na Terra, né? Nós, como seres humanos. Bom, e falando isso, aqui o primeiro encontro, que é hoje, agora, ele tem como título Transforma Ação, Arte Pública e Educação Ambiental. E irá participar desse nosso debate as professoras Fernanda Rubio e Milene. Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, vou apresentar um pouquinho aqui as meninas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma apresentação. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar a Fernanda Rubio, vou apresentar a Fernanda e a Lilian. Bom, vamos lá. A Fernanda Eiras Rubio, ela é ativista social, arte educadora ambiental e pesquisadora em estudos urbanos. Possui formação técnica profissionalizante em arte e design pelo Leibniz College, licenciatura em pedagogia pelo Instituto Singularidades e em artes visuais pela Universidade de Taubaté, e com especialização em educação socioambiental e sustentabilidade pela Universidade Federal de São Paulo e Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Mestranda no programa em Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Trabalhou como artista comunitária no City Artsquet, em Dublin, não sei se é assim que fala, na Irlanda, professora de arte na Rede Estadual do Ensino em São Paulo e formadora na UmaPaz. Atuou, UmaPaz é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Idealizadora do projeto Escola Comunitária, Integração Escola e Comunidade na região da Aclimação na cidade de São Paulo, participa da Rede Paulista de Educação Ambiental e do coletivo da revista City, a Analysis of Urban Change, Teoria Action de Inglaterra. Bom, seja muito bem-vinda, Fernanda Rubio. E agora eu vou apresentar a Milene Valentir. A Milene é artista, arte educadora, formadora de professores, pesquisadora e mãe. Professora de arte da Rede Pública Municipal de São Caetano do Sul, desde 2010, e no momento atua na rede como formadora do NAEI, Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva, junto às pautas afirmativas. Integra o Colégio Mapa Xilográfico desde 2006 e o Bloco Fluvial
do Peixe Seco desde 2013. É doutoranda pelo Instituto de Artes da Unesp. Também seja muito bem-vinda, Milene. E aí, eu vou apresentar a Lilian, são as duas palestrantes, a Milene e a Fernanda, e eu vou apresentar a mediadora, a professora doutora Lilian Amaral, que vai ajudar as meninas e a esse debate que nós teremos hoje. Ela é artista visual, pesquisadora e curadora internacional no campo da arte pública, relacional em contexto ibero-americano. Doutora e mestre pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e Universidade Complutense de Madrid. Complutense de Madrid. Pós-doutora em Arte, Ciência e Tecnologia pela Unesp, pelo IA, Unesp, pós-doutora em Arte e Cultura Visual pelo PPG, FAV, UFG e Universidade de Barcelona, possui obras em acervos em museus e espaços públicos no Brasil e exterior, líder do grupo de co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e tecnologia em rede ibero-americana, Holociudade, Media Lab, UFG Brasil. Pesquisadora e docente convidada junto ao PP, GHDL, diversas USP, dirige o Observatório de Educação Patrimonial e a Rede Internacional de Educação Patrimonial em contexto latino-americano. Seu foco investigativo centra-se nas relações entre práticas artísticas, artivismo, ecossistemas poéticos e ambientais, co-pesquisa e rede de co-criação contemporânea. Professora colaborativa do PPG-ACT Artes, Culturas e Tecnologia, Media Lab, BR, UFG. Bom, deixa eu achar aqui. Obrigada, vocês três, pela participação. O Fórum OPAE e a OPAE agradece muito a participação de vocês e a todos que estão aqui junto conosco. Né? Então, enquanto as meninas falam, eu gostaria que todos se pudessem desligar seus microfones para não atrapalhar, e talvez vídeo, porque já tem 25 pessoas, eu não sei se fica com os vídeos ligados, fica mais difícil de passar os slides. E eu acho que é isso. Já dei meu recado. Então, eu vou passar a palavra para a Lilian Amaral, e logo em seguida, rapidinho, a gente pode entrar com a apresentação da Fernanda e depois da Milene. Lilian, por favor, a palavra é sua, minha querida. Bom dia a todas, todos e todos que estão aqui. Bom dia, Ana, querida. Bom dia, Fernando. A todos os colegas e parceiros da UPAE, Organização Paulista de Arte e Educação, que, embora tendo uma vida relativamente jovem, já tem uma maturidade de adolescente impetuoso que, com muitas frentes de trabalho, vem alargando o debate e apontando práticas, a necessidade do trabalho conjunto, colaborativo. De fato, a OPAE é uma rede muito ativa. Por conta disso, é que as questões que têm permeado tanto a pesquisa no campo da produção poética, como a sua dimensão social, educativa, implicada com as grandes mudanças climáticas que vêm sendo processadas, sobretudo nos últimos 30 anos, fazem com que agora a gente não possa achar que é alguma coisa distante de nós ou que nós não estamos implicados com a responsabilidade sobre o que vivemos. É nesse intuito de pensar a consciência, a corresponsabilidade e o cuidado com a vida
entendendo o potencial da arte na sua capacidade comunicativa, sensível, de atingir espaços que, às vezes, as normas ou a palavra não consegue sozinha atingir, é que a gente propôs trazer essa urgência como um debate importante para falar como o ensino de arte tem possibilidade de participar de processos transformadores. Não é por outra razão que a gente, então, está pensando em pesquisa, sim, porque a gente deixa rastro, porque a gente faz história, e também corroborando com o movimento que a própria OPAE está fazendo em congregar pesquisadores que são também professores e são também artistas. Então, esse artista, professor, pesquisador, o artógrafo, que tem o seu espaço, inclusive, na OPAE, o artógrafo da vez, a gente entende como um modo de ser, viver, atuar profissionalmente, pesquisar, porque a pesquisa e a praxis andam juntas. E é nesse sentido que a gente pensou em trazer boas práticas, e o fórum desse ano, ele propõe criar um repositório online com boas práticas ligadas, estabelecendo essa relação entre arte, educação e meio ambiente. Assim como a gente já pôde fazer no campo do feminismo, da relação dos museus e gênero entre Brasil, Espanha e Argentina, nós pretendemos deixar um rastro dessa ação do fórum por meio dessa cartografia das boas práticas que possam inspirar. Muitas vezes ficam circunscritas ao ambiente, à comunidade escolar, e não fosse movimentos institucionais para visibilizar e valorizar essas práticas, como há quase 30 anos atrás a gente fez com o Arte na Escola, que surgiu no ano de 2000 para falar da cultura de paz, que inspirou a criação da UMAPaz, Universidade Aberta da Cultura de Paz, vinculada à Prefeitura de São Paulo, que é onde a Fernanda também tem atuado como docente. Então, é pensando um arco histórico que a gente também, envolvidos, a OPAE, com a ocupação Ana May Barbosa, que está acontecendo no Itaú Cultural, a gente está procurando, com esse fórum, também fazer uma revisão do ensino da arte nesses últimos 30 anos. E eu queria sugerir, como um ponto de, vamos dizer, uma âncora, o Tópicos Utópicos. Esse livro, escrito pela Ana May nos anos 90, em 98, que cita o contexto ambiental que nos impactou na nossa formação como artistas e educadores, e que eu tenho certeza que isso é inspirador para a pesquisa que a Fernanda está fazendo, que ela está buscando esses referentes, vamos dizer, políticos, de uma política pública que está por trás do agenciamento dos currículos. E essa questão curricular nos é muito cara, porque a Ana Cauí, nossa querida vice-presidente, está desenvolvendo um projeto de pós-doutorado no Instituto de Artes da Unesp, pensando na formação desse professor de artes hoje, um projeto muito robusto, que ela fez um mapeamento gigantesco e agora está partindo para a etapa de análise, sistematização desses achados que revelam muito sobre o que a gente vai ver nesses nossos encontros e o grande esforço do profissional que atua, às vezes, ou muitas das vezes, em situações adversas. Então, como é que a gente se fortalece, inspira, propõe, porque nós não vamos só fazer uma análise do passado ou do presente, senão provocar um movimento ativista, um movimento de ação da praxis. Como é que a gente pode encontrar frestas e cultivar esses jardins pelas frestas dos ambientes escolares, mas não só, também comunitários e na cidade. Então, para além de uma visão, vamos dizer, romântica sobre meio ambiente, de que meio ambiente nós estamos falando e em quais meios ambientes nós podemos atuar efetivamente. Então, é com esse, vamos dizer, pano de fundo, já que nós estamos na ocupação Ana May Barbosa, olhando
para toda uma contribuição, e ela sempre esteve ligada nesse assunto, e a gente teve um papel importante nos anos 90 para trazer essa discussão junto ao Museu de Arte Contemporânea, que era uma extensão da ECA, fazendo uma ponte entre a teoria e a prática. Então, por isso, receber, vamos dizer, a contribuição de jovens pesquisadoras nos ajudam a pensar comparativamente, de forma relacional, o que a gente andou, aonde a gente conseguiu alcançar alguns dos objetivos e o que precisamos ainda caminhar. Então, eu quero agradecer a presença de todos, saudar também todas e todos aqueles que contribuem e contribuíram para que a gente pudesse estar aqui, como Lucimar Belo, Rosi Avelberg, educadoras no campo da arte, que têm um papel político e poético, porque nós somos do campo da poética política. Então, agradeço a oportunidade, nós teremos 4 fóruns, cada fórum vai acontecer no final de cada um dos meses, maio, junho, julho e agosto. Se a Ana me permite, eu só vou citar para as pessoas poderem ir se familiarizando que todo final do mês nós vamos convidar vocês para a gente tomar um café no sábado juntas, é um café poético, ambiental. Temos hoje Transforma Ação, Arte Pública e Educação Ambiental. No dia 21 de junho, Ecomuseu Urbano e ações arte-educativas no contexto das cidades. Artivismo, em 10 de julho, integrando o fórum, o congresso da UPAE, que será na cidade de Piracicaba, que está com as inscrições abertas, e convidamos a todos a se inscreverem e irem se encontrar com a gente, dar um abraço presencial lá. Artivismo, ações arte-educativas para a proteção ambiental. E, por fim, no dia 23 de agosto, experiências ligadas à relação da arte, educação, meio ambiente, gestão de território, educação ambiental, arte participativa e gestão do território. Então, estejam todos e todas convidadas. Damos a abertura, então, agora com o entendimento de que é um processo, que nós vamos estar alguns meses aqui debatendo essas questões, mas que não deve se circunscrever a esses encontros. São agendas para a gente levar com a gente no dia a dia, porque elas afetam a todos nós diretamente. Então, muito obrigada. Eu devolvo a palavra para a Ana Cauí, que agora faz, então, dar continuidade. Obrigada. Muito obrigada, Lilian, pela sua apresentação. E agora, sem muitas delongas, vamos chamar a Fernanda, né? Podemos começar com a Fernanda, ou Milene? Pode ser? Então, Fernanda, eu vou pedir para o Fernando Catelã abrir a sua apresentação, e a palavra é sua, minha querida. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todes aqui presentes, participando desse encontro online, dessa série de encontros que eu achei o desenho muito maravilhoso, né? Todas as propostas, e conectando com uma pesquisa que eu tenho me envolvido nos últimos anos e que estou super apaixonada, porque conecta a arte, a educação, a natureza, né? E questões aí emergindo no cotidiano dos territórios, das comunidades. Gostaria de agradecer a Lília pelo convite. É muito bom conhecer a Ana também, da organização da UPAE, e a Milene participando, né, conhecer mais a fundo os projetos que ela desenvolve nas escolas, na cidade, né, no território. Ano passado, eu conheci presencialmente a Milene no Fórum da UPAE, no Instituto de Arte da Unesp, na Barra Funda, e ela mediava uma roda de conversa sobre sonhar os territórios. E esse ano, um ano depois, estamos aqui, né, reunidos novamente, tentando discutir mais, aprofundar mais, né, o sonhar os territórios, pensando as questões ambientais, e utilizando a arte como ferramenta aí, né, nos ativismos, para trazer uma aproximação das comunidades, conscientização.
né, que a educação ambiental crítica nos traz isso. Não são ações individuais que vão transformar e preservar, né, o meio ambiente, mas o pensar nessa relação de sociedade e natureza, que são as ações de degradação, né, são sistêmicas e que afeta aí, né, toda a vida na Terra, toda a biodiversidade, né, seres humanos e todas as espécies, toda a vida na Terra. Então, essa pesquisa, né, o que eu vou apresentar para vocês, está muito relacionada com a minha pesquisa de especialização na UmaPaz, em educação socioambiental e sustentabilidade, que é uma especialização nova, em parceria com a Unifesp, em UmaPaz, e eu pesquisei sobre o movimento da arte ambiental, então a conexão da arte ambiental com a educação ambiental, e realizei essa pesquisa junto com a companheira Mônica Pérez, que ela é assistente social no CAPS Álcool e Drogas, em Itanhaém, e nós tivemos a orientação da professora Andréa Rabinovich, da Unifesp, que ela faz parte da Cátedra de Sustentabilidade. Pode passar. Agradecer ao Fernando também, pela organização e por nos ajudar na estrutura aqui online. Então, trazendo uma introdução, né, eu vou trazer um pouco sobre a arte pública, o histórico da arte pública, da educação ambiental, arte ambiental, trazer as potencialidades e desafios a partir das pesquisas e das experiências na educação formal e não formal, né, dos últimos anos, trazer a abordagem triangular do ensino da arte, da Ana May Barbosa, porque talvez algumas pessoas participando aqui não são da arte educação, então é interessante se familiarizar com diversos métodos quando a gente trabalha com interdisciplinaridade, né? E eu vou trazer algumas experiências né, de arte e educação ambiental nas escolas e também na comunidade, na UmaPaz, por exemplo, no CAPS, em outros projetos de educação formal e não formal, e algumas reflexões, né, a partir das pesquisas e experimentações nas comunidades. Pode passar, por favor, Fernando. E trazendo uma introdução da arte pública, né, que ela surge nos Estados Unidos, né, no início do século XX, muito ligado com o governo, com o New Deal, o presidente Roosevelt, num contexto de propaganda política. Só que ela mudou radicalmente nos anos 70, com os movimentos sociais, né, e também conectado aí com o movimento da arte ambiental, que a gente vai ser nossa inspiração aí para fazer os projetos de educação na educação ambiental. E ela é considerada uma intervenção artística, né, na paisagem urbana, que se manifesta de diversas formas, né, com esculturas, murais, instalações, performances, ações efêmeras ou relacionais, também muito conectado com arte conceitual, né? E pela pesquisa, né, da tese de doutora da professora Lília Amaral, nossa mediadora, né, ela se converte em arte política, né, pela democratização e organização de coletivos sociais. E temos como referência aí do início dos anos 2000 esse coletivo de Salvador, na Bahia, que é o GIA, né, o Grupo de Interferência Ambiental, que está muito conectado com arte conceitual, né? Então, é um coletivo multidisciplinar, que organizam atividades no cotidiano da cidade, trazendo um bom humor e um convívio social. Então, por exemplo, eles trazem no dia de um evento aí que é super de convenção, Sexta-feira Santa de Malhação do Judas. Eles pegam o boneco do Judas que eles fazem, levam para passear na cidade, para tomar uma cerveja no boteco. Eles fazem a proposta de criar um barco, né, para brincar junto na praia, e por aí vai, várias atividades na própria comunidade, assim, e também participam de exposições, de editais, de arte, mas a estética deles, a proposta deles é a convivência mesmo, e as singularidades no cotidiano, fazendo piqueniques, estando com as pessoas nos espaços públicos, né?
e brincando, isso que é muito interessante. E não sei se vocês conhecem, que é também um coletivo histórico que participou de várias bienais, as primeiras bienais de São Paulo que trazem questões ambientais, né? Que é o coletivo Etsedron, que significa Nordeste ao contrário, que é um coletivo dos anos 60, 70 também, que é da Bahia, mas trazem projetos ambientais num contexto mais rural, né? Então, é interessante. Então, e a partir dos anos 2000, muitos coletivos, né, de arte e educação surgem né, nos espaços públicos e trazendo essa arte mais relacional, dialógica, aproximando as pessoas, democratizando as artes dos territórios, nas comunidades. Então, é muito importante esse olhar para o nosso trabalho educativo, né, nas comunidades e né, nossa referência. Pode passar, Fernando, por favor. E aí, trazendo um pouco do histórico da educação ambiental, né, então ela se fortalece a partir dos movimentos ambientalistas nos anos 60, 70, e o livro da Raquel Carson, né, A Primavera Silenciosa, foi um marco, porque nas pesquisas dela, nos anos 50, 60, nos Estados Unidos, e esse livro assim é muito interessante porque parece um romance, assim, não parece um livro de estudo, tem uma fruição assim, super recomendo, e traz né, essa questão da poluição, da contaminação do solo, do ar, das águas, pelos agrotóxicos, né, nos cultivos agrícolas, né, como isso afetava o ambiente, afetava a saúde das pessoas, de toda a biodiversidade, né, contaminação. E depois de alguns anos, 10 anos, né, da publicação desse livro, ela foi perseguida, foi proibido o uso de DDTs, desses agrotóxicos, né, nos Estados Unidos, e com isso, né, trouxe aí a partir dessas pesquisas dela, trouxe uma mobilização, uma conscientização coletiva da sociedade sobre, né, o perigo desses produtos né, nas lavouras. E depois, né, mais adiante, ela começou a ser discutida em eventos internacionais, principalmente da ONU, e aqui no Brasil, na Eco 92, e aliado a isso, houveram muitos movimentos de ONG a partir desse período, dos anos 80, 90, e a Lei de Educação Ambiental, né, surgiu no Brasil em 1999, embora desde décadas anteriores já haviam diretrizes, né, algumas regulamentações, principalmente a partir da Constituição de 1988, mas como lei, educação ambiental né, foi organizada em 1999, né, então, no primeiro artigo dela, ela diz, né, que processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do povo, essencial à qualidade de vida sadia e sua sustentabilidade. Né? E na perspectiva crítica da educação ambiental, né, busca compreender as relações da sociedade e natureza, contribuindo para uma mudança de valores e atitudes. Então, ao contrário da outra educação ambiental mais tradicional, que é conservacionista, que mais... hoje em dia a gente vê ainda muito isso, né? Cada um faz a sua parte. Não é bem assim, na perspectiva crítica, a gente está pensando coletivamente, como comunidade, coletivo, sociedade, políticas públicas para mudanças estruturais, né? Porque nós sabemos que são o capitalismo, as indústrias, né, que fazem um maior estrago, que é esse ecossistêmico, né? E a gente está preso dentro desse sistema aí. Então, a gente precisa pensar mesmo nisso. Pode passar adiante, por favor, Fernando. E agora, né, a gente vai trazer a arte ambiental, que vai ser a base aí para o nosso trabalho educativo nas comunidades. Então, o movimento artístico que denuncia a degradação ambiental, ela surgiu a partir de 1960, né, com a Land Art,
que é um termo que foi criado pelo cineasta alemão Jerry Schum, e a qual, né, os projetos de arte se integravam com a natureza, formando territórios contextuais nas paisagens. Possivelmente vocês conhecem, né, esse trabalho do Robert Smith e o Spiral Getty, de 1970, no Great Salt Lake, em Utah, que ele fez esse trabalho com terra e minerais, formando essa espiral no lago, e que, ao longo dos anos, está gerando polêmica pela mudança, né, da obra por conta da extração de óleo natural. Então, desse modo, né, a arte pública gera discussão e polêmica e provoca, né, essa questão da arte. E a arte ambiental surge também como uma evolução do pensamento ecológico no pós-guerra, e vamos ver também mais adiante que diversos artistas são refugiados da guerra, da Segunda Guerra Mundial, são de famílias judias, foram com famílias perseguidas, tiveram que ir para outros países, a gente vai ver isso. E ela se diferencia da arte rupestre, romântica, naturalista, conceitual, minimalista, que tem também temas ambientais, a cosmogonia ameríndia, né, que na América Latina mesmo, ela se diferencia pelo caráter crítico, porque né, elas são realizadas, essas obras públicas são realizadas na paisagem para criticar mesmo, né, a degradação ambiental. Então, isso aí é um ponto assim, muito importante. Né? E os potenciais dela, né, é sensibilizar sobre questões ambientais, utilizar os materiais ecológicos, trazer pesquisas interdisciplinares a respeito e o respeito ao meio ambiente. Pode passar, por favor. E né, temos aí também como né, uma artista que popularizou esse movimento, que é a Agnes Dines, nos Estados Unidos, que ela vem de família húngara, refugiada, e ela percebe a natureza como filosofia, e ela utiliza diversas linguagens artísticas, e a obra que se destaca dela é a obra pública em Manhattan, né, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que é o Campo de Trigo, que chama O Campo de Trigo, uma confrontação, que é de 1982. Então, aí no meio dos prédios capitalistas, ela fez esse campo de trigo criticando o capitalismo e os usos agrotóxicos na época. Pode passar, por favor. E, em seguida, né, temos como grande referência, uma grande inspiração, o trabalho do Joseph Beuys, ou Beuys, que é um alemão, e ele participou do movimento da arte em fluxo, do movimento da arte em fluxos, e ele entendia os elementos da natureza como parte integrante, né? Então, o ser humano como parte integrante da natureza, e perceber a arte como plataforma de transformação social, que ele chama de escultura social, que eu acho lindo, né? Esse conceito, esse termo da escultura social, que também traz um pouco, né? Acho que conecta com a estética relacional, que mais adiante o Nicolas Bourriot né, desenvolve. E então os projetos políticos que ele elaborava, né, eram educativos e pragmáticos. E no trabalho dele, que chama 7.000 carvalhos, né, ele plantou muitas árvores, né, de carvalho na cidade de Essel, na Alemanha, nos anos de 1980 e 1982, e aí transformou o ambiente, né, pela rearborização. Então, essa é uma imagem recente que saiu numa matéria da BBC, e de 2021, uma fotografia desse local onde as árvores foram plantadas, né? Então, desse modo, as provocações artísticas geram mudança efetiva pela própria ação. E esse trabalho é muito inspirador para mim, pessoalmente, e né, muita gente conhece, né, mas acho que é importante compartilhar aí. Muito obrigada. Pode passar adiante, por favor, Fernanda. E mais recente tem o trabalho do Will Beckers, que ele é um holandês que vive na Bélgica, e ele é apaixonado por processos evolutivos de plantas, né, e outros processos naturais na biodiversidade. Ele investiga e acompanha os ritmos das estações do ano,
e ele cria instalações naturais, né, em contato direto com a natureza, dialogando com a paisagem. Gente, imagina esses trabalhos nas escolas que tem, né, várias áreas verdes aí que ficam subutilizadas, ou em parques mesmo, obras naturais interativas, assim, muito interessante. Esses materiais mais naturais mesmo. E, então, desse modo, ele constrói relações harmoniosas com a cultura, a natureza e meio ambiente. Pode passar adiante, por favor. E agora, né, tratando dos artistas pioneiros no Brasil, tem um trabalho do Hélio Ticica, que em 1959 ele criou o programa ambiental com obras interativas, super inspiração. E então ele considera o trabalho ambiental como uma reunião das diversas linguagens da arte, né? Cor, palavra, luz, ação, construção, e a necessidade inventiva do próprio artista e dos participantes em contato com a obra. Então, acho que essa imagem tem uma performance dos Parangolés, que é do Nildo da Mangueira. Essa imagem é de 1967, no Rio de Janeiro, né? Então, os Parangolés é um conjunto de obras-ações multissensoriais, pela necessidade de livre expressão e uma desinibição intelectual. Então, traz essa inclusão, essa participação de as pessoas se aproximarem e se desinibirem, né? Porque para cada pessoa, a partir da sua história, da sua experiência, tem processos diferentes, né? De ser, de estar nas pessoas, nas relações, nos ambientes. Então, é boa essa provocação, né? Para a gente se soltar com a arte. Pode voltar. Acho que isso. Então, nesse sentido, a obra de arte acontece pela participação. Desculpa. Pode passar, por favor. Eu queria só fazer uma observação, Fernanda. Nós temos 5 minutos, tá bom, meu amor? 5 minutos. Isso, Okay. tá? Então, obrigada. Obrigada, Lilian, por avisar. E aí o trabalho do Franz Kashberg, que acabou de ser inaugurada aí uma exposição dele no MASP, do Reencontrar a Árvore, que vai estar em exposição até maio. Então, ele nasceu na Polônia, mas a família dele sofreu com o Holocausto. Ele veio depois para o Brasil, fazer várias investigações, demorou muito tempo em Viçosa, na Bahia, e a obra dele é um manifesto para trazer questões ambientais. Então, ele constrói muitas esculturas com troncos e raízes de árvores queimadas pelas degradações locais. Pode passar, por favor. E mais recente, né, o trabalho do Vic Muniz. Ele nos anos de 2010, ele trouxe uma contribuição para a popularização da arte ecológica, a partir do filme Lixo Extraordinário, que foi um projeto fotográfico nos maiores aterros sanitários do mundo, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Jardim Gramacho. Então, junto com os catadores de materiais recicláveis, né, que eles formavam esses desenhos com lixo encontrado, e o aterro ele foi fechado em 2012, e o poder público até agora não cumpriu com promessas de melhoria para a comunidade. Então, apesar da fama por esse projeto, as pessoas que participaram dele continuam em vulnerabilidade com o trabalho deles e assim, né, sendo ignorados pelo poder público. E ele utiliza diversos materiais para o trabalho dele, como alimentos, colagem também. Pode passar, por favor. E o mais recente também, o trabalho da professora da Faculdade de Arquitetura da USP, a Gisele Bergman, e ela foi pioneira na arte digital, ela trabalha muito com ativismo, redes, memórias, cidades, estética. E essa pesquisa recente dela, chamada Botânica Tirânica, que teve uma exposição em 2022 no Museu Judaico, aqui em São Paulo, traz, acho que tem assim, interessante por trazer um potencial pedagógico nessa pesquisa, e refletindo sobre a taxonomia, os preconceitos com relação ao nome das plantas, né? Então, ciganinha, costela de Adão e por aí vai.
e a gente refletir sobre isso, né, sobre a nomeação né, que a ciência faz com relação à natureza, à botânica e até outras questões também. E pode passar adiante, por favor. Então, aqui trago, né, algumas potencialidades, né, sobre unindo a arte e a educação ambiental, que são transversais, elas podem conectar conhecimentos nas escolas, na comunidade, nos próprios contextos. Então, e a discussão da arte ambiental está emergindo devido às emergências. Então, a arte pública é uma estratégia educativa, inclusiva, né? A arte ambiental é um método, né, pode ser um método de educação ambiental, a partir de uma pesquisa de 1995, de um finlandês chamado Timo Jokela. Ele traz, em 1995, a arte ambiental como método na educação ambiental. E as linguagens artísticas podem contribuir, né, para o bem-estar e saúde mental na educação formal e não formal, tão precarizada no cotidiano. Pode passar adiante, por favor. E os desafios, né? Então, a relação da arte e da educação ambiental ainda não está estabelecida no Brasil. A arte ainda não é percebida como importante nas discussões ambientais, né, mais politizadas. Então, a nova Base Nacional como curricular não traz orientações específicas sobre educação ambiental. Houve, né, a redução das aulas de arte no novo ensino médio, com essas reformas tecnicistas e neoliberais, na rede estadual de São Paulo. Né? A arte ambiental ainda é pouco conhecida e investigada no Brasil. E a partir das mudanças curriculares na educação básica, né, trazem novas demandas para a formação de novos professores, por meio das licenciaturas, né, da formação universitária. Pode passar, por favor. E eu vou trazer um pouco da abordagem triangular da Ana May Barbosa, porque talvez algumas pessoas participando não são arte-educadores, não tiveram essa formação, e é um método, acho que muito importante, interdisciplinar, que pode ser aplicado de forma mais ampla, não só na arte-educação, que é o fazer e apreciar e contextualizar, né, sem uma ordem ou hierarquia, né, a construção da aprendizagem na arte, que ela foi elaborada pela Ana Barbosa, né, que é professora, pesquisadora, especialista em arte e educação, nossa grande referência na arte e educação. Pode passar, por favor. E agora trazer algumas experiências na educação formal e não formal. Então, aqui foi algumas oficinas na educação infantil, né? Então, por exemplo, traz uma efemeridade, umas experimentações também, por exemplo, desenho na areia, que traz muito para esse trabalho sensorial, tátil, super importante na educação infantil, né? O plantio em garrafas PET, né? O cuidado com esses plantios, a construção de móveis com galhos e folhas, então, essa imagem aí no bosque da escola, ao ar livre, né? Pintura com pigmentos naturais, que assim, de criança de 0 a 100 anos, uma das atividades mais libertadoras, que é super né, gostoso, aí anima toda a coletividade. A construção de pau de chuva, né, como um instrumento musical, com sementes, e a dança dos elementos da natureza também, que de 0 a 100 anos traz aí muito entusiasmo na educação formal e não formal, e nas festas também. Pode passar adiante, por favor. E agora algumas experiências na educação formal no contexto das escolas estaduais aqui em São Paulo. Então, quando o Inova Educação foi implementado, com aulas de eletivas, projetos de vida e tecnologia e inovação, as aulas de eletivas assim, eram super potentes para criar esses projetos interdisciplinares, semestrais e multi-seriados, né? E infelizmente as eletivas não existem mais, já mudou de novo o currículo desde o ano passado, que assim, é uma grande lástima. E é incrível, quando eu trago, sei lá, 6 propostas de temas de eletivas,
os adolescentes dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio sempre escolhem essa temática, né? Ocupando a escola com arte ambiental, arte e ecologia, paisagens sonoras do nosso cotidiano. Então, assim, você percebe que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles estão interessados nessa temática, só que, às vezes, na escola do século XIX e plataformizada, nesses últimos anos, os espaços estão reduzidos, né, para a gente experimentar com as linguagens da arte, utilizando o espaço das escolas em meio aberto. Então, esse é um desafio. E de experimentação, investigação e experimentação artística também, com diversos materiais. Pode passar adiante, por favor. E aí, com as experiências na educação não formal. Então, a minha companheira de pesquisa na especialização, Mônica, ela é assistente social no Centro de Atenção Psicossocial com Drogas, lá em Itanhaém, e ela desenvolveu, né, esses projetos lá, que são oficinas de cartonagem com materiais recicláveis. No espaço do CAPS tem um bosque que está meio subutilizado, né, com descarte de entulho. Eles fizeram essas atividades de revitalização do bosque, como vocês podem ver na imagem, coletando os dejetos, e começaram a investigar, né, as plantas, identificação da arbórea, que tipo de planta essas ervas, né, para que serve, fizeram plaquinhas e todo um trabalho também né, de pesquisa científica junto sobre ervas medicinais. E a partir do espaço mais salubre, organizado, ao ar livre, eles começaram a fazer uma dinâmica no bosque, são atividades sensoriais, né, para trazer bem-estar. Então, esse também é um trabalho muito potente e necessário quando há a possibilidade de a gente se transformando os espaços precarizados mesmo que nas infraestruturas públicas que a gente trabalha. Pode passar adiante, por favor. E aqui também, de experiência de educação não formal, foi o curso na Amapaz, organizado com a Amapaz, que foi realizado na Amapaz, no Parque do Ibirapuera, e no CIEJA, né, que é o Centro né, de Educação, de Integração de Educação de Jovens e Adultos, da Prefeitura de São Paulo, e é um supletivo dos anos iniciais do Fundamental, dos anos finais do Fundamental também, que é um curso de arte e ecologia, né, trazendo os movimentos, linguagens e experimentações. Então, houveram 6 encontros. Então, no primeiro encontro, trazendo uma introdução com, né, os movimentos da arte ambiental, land art, ecoarte e por aí vai. E, né, nos 4 encontros seguintes, cada encontro, a gente trabalhou uma linguagem artística e também trazendo referências de artistas que já estão conectados, né, com arte, natureza, para ampliar o repertório. Então, por exemplo, no Dia de Artes Visuais, também como atividade prática, a gente fez uma pintura com pigmentos naturais. O de música, a gente trabalhou paisagens sonoras. No de dança, a gente fez a dança circular com elementos da natureza. O teatro do oprimido também. Quem se interessar mais, posso trazer as referências né, depois. E, ao final, cada grupo social escolheu fazer uma exposição dos trabalhos. Então, o grupo da Amapaz, a gente organizou um eco-happening, e a gente chamou alguém para dar uma dança circular, né, uma colega de uma participante do curso, e o pessoal do CIEJA, Cambuci, eles quiseram fazer exposição na Amapaz, e visitar uma paz, e o Viver um Manequinho no programa Aventura Ambiental. Pode passar adiante, por favor. Né? E eu queria concluir com essa reflexão da ecosofia, do Maffesoli, sobre a sensibilidade ecosófica é uma forma de empatia, de paixão intensa e comum pelo espaço em que nos situamos, individualmente e comunitariamente. É uma sintonia, estamos no tom do território que nos rodeia. A sintonia é o compartilhamento, a aliança instintiva com os produtos desse território e com aqueles que os utilizam em comum, né? A partir do Guattari das 3 ecologias.
ambiental, social e subjetiva. Pode passar adiante, por favor. Esse aqui é um trabalho na tinta com pigmento natural de estudante da EJA, em 2022. Pode passar adiante. E trago 2 perguntas de reflexão, né? Como podemos promover mais experiências de arte na educação pública em ambiente aberto? Em cenários de precarização, redes podem ser nossas referências? E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Nossa, foi muito boa a sua apresentação. Eu acho que começar esses fóruns, né, você apresentando a importância dessa arte ambiental e como que ela se manifesta. Muito obrigada, viu? De coração. Agora nós vamos chamar a Milene, né, Valentir, para fazer sua apresentação, e aí abrimos para todos com questões, tá? Então, aí pode colocar no chat aqui, quando terminar a Milene, a Lilian vai entrar fazendo um resumo disso, mas rapidamente, e em seguida abrimos para as questões e para as contribuições. Então, é com você, Milene, a palavra é sua. Obrigada, bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Obrigada por todo mundo que veio. Obrigada, Fernanda, pela sua fala, já me deu várias deixas, já explicou e trouxe coisas que eu também vou trazer, muita sintonia, não à toa, né? Obrigada por vocês comporem esse encontro aqui, Lilian, Ana, Fernando. E vamos lá, Fernando, se puder compartilhar aqui também. Eu trouxe uma experiência, né, que é uma experiência de onde eu tenho caminhado, e eu vou falar muito desse encontro do artista, eu como artista, docente, e o lugar que a gente pisa, né? Então, como essas coisas se retroalimentam, e muitas vezes a gente se enfraquece muito quando a gente se vê cindido, né, nesse lugar artista e educador. E quando essas coisas estão em diálogo, a gente ganha uma potência muito grande da ação, né? Então, vou tentar trazer um pouco, eu escolhi alguns caminhos que eu tenho trilhado para mostrar como é que essas coisas estão se retroalimentando, né? Então, pode seguir aí. Para começar, eu trouxe uma frase do Krenak, mas é uma frase que eu bebo todo dia, né? Essa caneca foi produzida num HPC da escola, num momento formativo, é uma tinta cerâmica, né, que a gente queima no forno. Foi uma proposta lá na Escola Vicente Bastos, que é uma escola em São Caetano, e cada um faria uma frase ou um desenho nessa xícara, pensando a gente não mais usar copos de plástico, né? E eu estava já com essa frase do Krenak muito forte em mim, né? Que é esse vínculo, é tudo junto, né? Uma frase tão curta, cuide de um lugar, mas tão profunda, né? Porque ele está falando de um território, ele está falando de um vínculo, está falando de um lugar de cuidado, né? Então, chamando a gente para essa percepção de onde a gente pisa, né? E ao mesmo tempo um grito, né? Um grito de socorro, um grito para que a gente acorde nesse lugar, né? E um repensar, né? Como que a gente tem cuidado dos lugares onde a gente habita, né? Então eu bebo essa frase todo dia, né? Então desde que eu fiz, ela me habita também, né? Então aí eu já trago com o Krenak, e eu trouxe alguns pensadores e mestres aí para esse diálogo também, né? E ele traz para a gente essa visão decolonial, né, da nossa ação no mundo, essa necessidade de se ver coletivo, de atuar coletivamente, essa interdependência, né? Então, somos bichos, somos natureza, e estamos em conexão, sozinhos não somos ninguém, é uma grande ilusão
neoliberal, né, pós-moderna, acharmos que estamos sozinhos e nos bastamos, né, um vínculo com o território vivido, né, entendendo suas camadas, seus conflitos, seus desafios, né, entender esse território repleto de saberes que vêm das pessoas que habitam, dos seres vivos que habitam esses lugares, né, e o cuidado como uma forma de habitar o mundo, então uma proposta de transformação radical, né, da maneira como a gente atua. Pode mudar aí. Trago também o Nego Bispo, né? O Nego Bispo tem sido um grande companheiro aí das minhas reflexões, né? Então, ele tem essa frase, né? Orgânico é aquilo que todas as vidas podem acessar. O que as vidas não podem acessar não é orgânico, é mercadoria, com ou sem veneno, né? E com várias camadas de veneno que isso pode significar para a nossa permanência, a permanência da vida no planeta, né? E aí, com ele, a gente traz também, né, o antirracismo, a contracolonialidade, que é um termo que ele traz com muita força, a diversidade como um valor, o bem comum, então essa busca de ação no mundo como uma busca sempre ética, né, nesse lugar do bem comum, a relação de pertencimento, então eu não somente passo no lugar vivido, o pertencer tem a ver com cuidar, que o Krenak traz também, né? O compartilhamento de saberes, de viveres, né, de tudo que se produz e que se pode ser generoso, né, com essa coletividade. A circularidade, a organicidade, né? E ele traz muito a coisa das palavras germinantes, e eu me inspirei muito nele nessa apresentação de hoje. Então, tudo que eu trouxe com imagens e palavras germinantes, né? Palavras que podem inspirar e mostrar, né, a profundidade e o vínculo de cada coisa vivida, né? Então, pode seguir. E mais uma pessoa que eu trouxe é uma pessoa daqui do território, que é o Zou Bertolini, é um poeta local aqui do ABC, um querido, cara incrível, com muita trajetória já por aqui, desde os anos 60, né, muita ação, e ele tem esse livro de poesia reunida, ele tem muitos outros, tem uma produção gigantesca, né, e essa frase dele, essa poesia visual, assim, ela me arrebata por muito tempo, né? Essa paródia que ele faz, né, da tão conhecida frase, né, do Drummond, e ele traz para a gente para mim, significa muito o que a gente busca, como eu busco como professora de escola pública, como artista, né, latino-americana, estando no Brasil, que é esse lugar no meio das pedras tinha um caminho, e entendendo que é árduo, sim, não é nada suave, a gente não está vivendo um momento fácil, né, e não tem vivido há um bom tempo, então entendendo a complexidade das coisas, mesmo assim, no meio das pedras, achar os caminhos, né, então acho que essa é a força do cotidiano, dessa atuação no cotidiano, né, então uma frase que me acompanha. Pode seguir, Fê. E aí, então, eu trouxe, basicamente, ações em 3 coletivos que eu faço parte, né? Então, o primeiro que eu trouxe deles é o Bloco Fluvial do Peixe Seco. O Bloco Fluvial do Peixe Seco, ele tem esse nome porque é uma tradução de Piratininga. Piratininga significa peixe seco. São Paulo foi nomeado como São Paulo de Piratininga há muito tempo atrás, né? Porque Piratininga é o rio Tamanduateí, e o Tamanduateí é um rio, sempre foi um rio muito sinuoso, de muitas cheias e secas, e peixes morrendo nessas secas nas margens, e os tamanduás aqui do território vinham comer esses peixes, né? Então, a gente homenageou o Tamanduateí com o nome do nosso bloco, e o bloco, a ação principal do bloco é percorrer os rios de vários lugares, né? Começamos muito por São Paulo, mas a gente tem ido a muitos outros lugares.
Os rios podem ser canalizados ou não, retificados ou não, e a gente vai seguir ou na sua margem ou por cima deles, quando eles viram grandes avenidas, né, na cidade. Então, tem grandes avenidas na cidade que são rios, e o bloco não pede passagem, não pede autorização, o bloco é fluxo na cidade, então a cidade não é só para carro, isso é uma consciência ambiental também, quando a gente vira fluxo, a gente vira rio, a gente caminha por ele, e cada caminhada em volta de um rio tem uma ação que precede, né, que é procurar as comunidades que estão nas suas margens, vivendo, né, suas memórias. Então, a partir dessa convivência com essas comunidades, a gente cria as músicas, os sambas sobre cada rio, né? Então, todos eles são autorais, são coletivas, né? Pode seguir, Fê. E aí eu tenho algumas imagens para a gente ver alguns rios que eu só separei algumas, que a fala é mais curta, então não coloquei tudo não, tá? Esse foi no Rio Saracura em 2014. Não só no carnaval a gente sai, tá? A gente sai em vários momentos, porque é isso, é o fluxo, as águas e tudo que a gente faz dura quase que o ano todo, né? Pode E seguir. só diz que nem todo mundo sabe o que é o Rio Saracura. Então, aproveita e diz por onde passa esse rio. Então, o Rio Saracura é um rio que está no bairro do Bexiga, em São Paulo, e a margem dele já existe um quilombo, que é o quilombo do Saracura, das pessoas fugidas da escravidão e do mercado de venda de escravos, né? Iam para essa região, então um espaço de resistência muito forte, onde habitou a Vai-Vai até pouquíssimo tempo atrás, né? E é a Avenida 9 de Julho, que está sobreposta ao Rio Saracura. Então, quando a gente fala que a gente ocupa as avenidas, a gente ocupa as grandes avenidas, né? E bem nessa ação de questionar mesmo de quem tem direito à cidade, né? Então, nós com um barquinho, a gente tem um barquinho com rodas, que é uma piscina que vai as crianças dentro, uma bike sonora e toda a bateria e as pessoas, a gente segue esses fluxos e vira rio, né? Pode seguir, Fê. Aí Rio Anhangabaú, que fica bem no centro de São Paulo, que é a tal várzea do Anhangabaú, ali do lado do museu do Teatro Municipal, né? Então, esse é o lugar. Hoje em dia, são muitas camadas, né? Não dá para falar tudo de cada um, porque cada lugar é um universo, né? Mas hoje em dia, o Vale do Anhangabaú foi privatizado, né? Então, tem uma empresa que faz a gestão desse espaço, para vender shows, para fazer shows nessa área. O acesso já não é tão livre, já não é tão público, então é um espaço público, é rio, e ao mesmo tempo um espaço privatizado. São muitas camadas, né, de tensionamentos desses territórios, né, que a gente vive. Rio Anhanguera, fica ali pertinho do Sesc Consolação. A gente vai sentindo os rios também pela topografia da cidade, então quando a gente os ciclistas percebem muito isso, né? Mas quando a gente caminha, quando a gente percorre, a gente percebe a topografia da cidade, onde é alto, onde é baixo, onde é várzea, né? E não à toa também as ocupações, né, das pessoas. Então, geralmente as várzeas do rio são os lugares que enchem, né? Enchente geralmente é rio, não é problema estrutural, né, da cidade, o problema estrutural é a própria cidade em cima de um espaço, né, que era floresta, que era mata, que era rio, né, então a gente, nessa ação, retoma tudo isso, retoma essas paisagens, né, e inclusive se aproxima exatamente das pessoas marginalizadas, as pessoas que estão nas áreas de margem de rio, que são geralmente os bairros mais pobres, né? São os bairros mais desvalorizados. Então, é um pouco dessa ação. E não, eu separei exatamente essa foto, não tinha como não falar,
no ano 2018, e nesse ano voltamos na escola Espaço de Bitita, que fica no Canindé, no bairro, na comunidade onde viveu Carolina Maria de Jesus, né, nesses arredores, e na escola onde os filhos dela estudaram, né, o Espaço de Bitita, chamava Infante Dom Henrique, um sequestrador de pessoas para serem escravizadas, né? Então o nome da escola foi mudada de forma popular, com votação da comunidade, para homenagear a Carolina de Jesus. E essa semana a gente tá tendo a infelicidade, né, de receber a notícia do afastamento, né, de 30 diretores das escolas municipais de São Paulo, de uma forma arbitrária, autoritária, pela Prefeitura de São Paulo, pelo Nunes, e um dos diretores afastados é o Cláudio, que é o diretor do Espaço do Bitita, e todas as outras escolas, assim, todas elas com propostas muito interessantes, então não faz sentido nenhum, e a comunidade está mobilizada, e todas as outras, né, a gente precisa se colocar mesmo em relação a isso, porque se a gente está aqui defendendo educação pública, né, arte pública, o bem comum, é inaceitável uma coisa dessas. Então, aqui uma homenagem a Cláudio, ao Espaço do Bitita, a tudo que a gente viveu, e essa formação do Peixe Seco, num processo muito bonito que a gente viveu lá, com a comunidade, com as crianças, visitando os espaços do Canindé, e construímos um samba com as crianças, contando a história do Rio Tietê, que passa ali do lado, e saímos na rua, em cortejo, contando as histórias de Carolina de Jesus, das crianças, dos migrantes, e de toda a complexidade que é esse território em volta do Espaço do Bitita, e que a escola sabe acolher, entender e articular com muita sabedoria, né? Então, por isso que não tem nota de IDEB que possa medir um trabalho desse e dessas escolas, né? Pode seguir, Fê. Eu até me emociono, mas vamos seguir aqui. Aí eu trouxe, então, um pouco do que a gente faz com o Bloco do Peixe Seco, né? Que está em atividade até hoje, desde 2013, como bloco, né? E agora do coletivo Mapa Xilográfico, que eu também faço parte, desde 2006 também, até hoje na ativa. O Mapa Xilo, o Peixe Seco nasceu de uma ação do Mapa Xilo, né? Então, e eu entendo muito a ação como uma semente de outras ações. Então, eu gosto muito de ações que geram processos e que desdobram em outras, né? E eu entendo muito minha trajetória assim, uma coisa plantando outra e plantando outra, né? Então, a ação do Mapa Xilo nasceu de imprimir troncos de árvore cortado na rua, no espaço urbano. Então, eu trouxe aqui uma impressão, de xilogravura, a gente entende uma árvore cortada na rua como uma matriz de xilogravura cortada por um anônimo, alguém que foi lá com a serra elétrica e cortou e criou um desenho, porque ele tem cortes, ele tem marcas, né? E a gente entende isso como uma obra pública, e a gente vai lá e só em tinta imprime uma obra que já está feita. O nome dela é a rua que ela está, e por isso o mapa xilográfico é um mapeamento em forma de xilogravura aí a Lília mostrando. achou essa. Essa é outra. Das matrizes públicas a céu aberto. E o que essas matrizes falam? São árvores que têm memória de uma floresta, de uma cidade, de vários tempos diferentes, de idades diferentes dessas árvores, que contam, que rememoram histórias desse lugar, né? E esse lugar já foi uma floresta, e pode ser ainda, né? Então, a gente parte dessa relação com as árvores e das árvores para as pessoas, né? Então, as memórias das árvores e as memórias comunitárias, e a gente vai criando um tecido mesmo dessas memórias em coprodução, né? Então, a ideia
os integrantes do coletivo não são os propositores, né, os artistas que assinam a obra, é uma obra assinada sempre a todas as mãos que atuam com a gente em cada bairro que a gente visita e faz um trabalho processual, né? Então, pode passar. Eu sei que eu vou ter que correr com um pouquinho com o tempo, então eu não vou aprofundar tanto cada coisa. Mas, olha, eu trouxe coisa do Bom Retiro sem saber que a gente tinha aqui um amigo do Bom Retiro que faz muita coisa lá, a gente fez umas rotas afetivas ali no Bom Retiro, e tem bem esse lugar das errâncias, de andar pelos lugares, andar para achar as coisas, as pessoas, as memórias, as resistências. Olha aí, só tem 5 minutos. Então, o Mapachilo atua com a intervenção urbana, mas sempre com um registro e com a ideia de deixar frutos. Então, a gente pode passar o próximo, a gente cria ações, a gente cria encontros com pessoas que às vezes não se conheciam naquele território, pessoas potentes, e a gente geralmente deixa esses frutos que são as obras audiovisuais, né, os documentários, textos, publicações, revistas, a gente sempre deixa esses rastros para que outras coisas nasçam, né? Então, muito baseado na oralidade das pessoas, da história não oficial, da pesquisa documental e de narrativas não hegemônicas. Então, geralmente, a gente chega nas histórias afro-indígenas dos lugares e a gente chega nas resistências, nos conflitos, né, do território. E aí eu vou focar num lugar porque, como eu atuo como professora aqui no ABC, eu vou focar nesse documentário que está aparecendo aqui na tela de 2018, que chama Aquém da Fundação, porque foi no momento que, como artista, e a gente sempre atua numa escola, sempre que a gente vai num bairro, num Mapachilo, a gente atua nas escolas também, o Beijo Seco também, né, geralmente. Só que aí a gente atua na escola que eu trabalho como professora, então foi um momento de grande encontro, assim, de ações da rua com a escola, coisa que eu já fazia na escola também, mas foi um momento de uma ação em peso dentro de São Caetano do Sul, né? E aí eu vou falar um pouco por quê, porque é uma cidade que ela traz ainda um mito, uma celebração do mito de fundação italiana da cidade. Então, isso ela é celebrada nas obras públicas, né? Nas festas da cidade, mas nas narrativas oficiais, mas pouco se fala na presença afro e indígena na cidade, né, desde muito tempo. Então, foi um momento que eu estava como professora da EJA, né, aqui na cidade, há 9 anos, atuei na EJA como professora de arte, e todos eles migrantes, nordestinos, negros, indígenas, com muita sabedoria e muita coisa para trazer, e eles traziam isso muito fortemente, que eles não cabiam aqui, que as narrativas deles não cabiam na cidade, que eles não se viam, não eram reconhecidos. E aí a gente foi a fundo fazer esse documentário com eles, né? Não para eles, mas com eles, com as memórias deles, né? Com os mapeamentos, a gente saía à rua. Então, pode passar, Fê. E aí, é aquilo que a gente fala, não precisa passar o vídeo, tá? Esse é o documentário, ele tem no YouTube, tá? Então, tem o canal do Mapachilo no YouTube com todos os documentários, inclusive o Aquém da Fundação, foi em parceria com o Sesc, né? Com a professora Vanessa, com o André, com o Diga Rios, e todos esses estudantes, todos e todas, que atuaram não só numa pesquisa, mas na filmagem, nas entrevistas, na captura do áudio, na técnica, em tudo, né? Então, extremamente coletivo, e eles também sendo entrevistados, então eles na técnica e eles atuantes, né? E esse foi uma grande virada na nossa ação aqui na cidade, porque depois viramos moradores também daqui, éramos de São Paulo, né? Viemos para o ABC, e foi um fruto gerando o outro, e muitas coisas foram acontecendo, pode passar. A gente fez documentário, um webdoc, esse webdoc está aqui o endereço, e aí vários personagens que foram entrevistados, mestres da cidade, pessoas da capoeira, do samba, da religiosidade, das memórias, os indígenas, trouxeram para a gente
muitas narrativas que não estão na cidade, e cada vez que clica em cima de um personagem, muda o tem. Então, tem negritude em São Caetano, tem cultura indígena em São Caetano, tem samba em São Caetano, e aí eles vão respondendo, é randômico, né, esse webdoc, e a gente vai se perdendo e se achando aí nas narrativas. Pode passar. E aí, isso 2018, né? E aí vários saltos aconteceram, eu resumi bastante, então peguei o começo, o meio e o fim. Então, esse documentário, ele foi fundamentação para um projeto de lei de São Caetano como solo preto e indígena, né? Então, como que a escola pública alimentou uma política pública que devolve como uma ação que vai se retratar, né, com a própria população. Então, pode seguir. E o que a gente fez, então, cada ano a gente fez uma ação diferente, né, em relação a isso, e o território, antes de ser São Caetano, é Tijucuçu, chamado pelos indígenas aqui na região, um lugar de lama, de barro. Tijucuçu é lugar lamacento, né, é desse lugar que a gente fala hoje em dia, a gente chama de Tijucuçu, e esse ano a gente fez uma websérie documental sobre 5 narrativas em apagamento da cidade, também com apoio do SESC, né? E também está disponível, vocês podem assistir, então tudo isso pode se desdobrar depois, né? Pode seguir. Então, com essas falas todas, o que é a gente habitar um território e remover as suas camadas, remexer essas camadas, né? E botar a mão nessa lama, nesse terra lamacenta mesmo, para achar, né, essas escavações. E aí, o que isso impacta? O tempo inteiro que veio da escola pública um documentário que gerou ações artísticas, que voltou também para a escola pública, e quando eu saio da EJA, eu vou para a formação de professores na rede, né? Aqui a gente às vezes se desloca nos cargos, né? E aí eu fiz por 6 anos uma ação de formação, e a gente criou o Coletivo TEAR, que é o coletivo de professores de arte aqui da região da ABC, antes São Caetano, agora ABC, né, Coletivo TEAR, e é um coletivo que se alimenta muito, que me alimenta muito, né, e a gente produziu muitas coisas e produz ainda hoje, né, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para a gente entender um pouco a ação do Coletivo TEAR. A gente criou um currículo de arte da cidade, né, que teria base no currículo paulista, se não fosse uma ação do município em querer fazer um currículo autoral, e nós fizemos um currículo autoral coletivo, em muitas mãos, rizomático, que quebra com a ideia de grade curricular, né? Então, esse é o desenho do currículo, um dos desenhos. Então, tem muitos, ele é público, né, nas plataformas aqui da cidade, quem quiser visitar, ver, né, o texto dele também foi escrito coletivamente, e que aponta para um currículo criação, um currículo artístico. Então, cada professor vai ler o seu território, vai ler a sua escola, e vai criar a sua trajetória. Uma trajetória é como um jogo, né, você vai criando os caminhos, as linguagens, como que você vai lidar com as suas aulas a partir do que você tem. Então, ele é um currículo vivo, criativo, e a gente entendeu ele como um currículo em movimento. Então, a partir do que os professores e professoras falavam que deveria ser o ensino público em arte, esse currículo foi tomando forma, né? E aí, o que ele acontece? Ele gerou ações. Então, quando eles falavam que queriam ter uma mostra de processos artísticos, a gente criou ela e ela está vinculada no currículo. E a gente começou a ativar o currículo em construção dele mesmo, né? E aí a gente ocupou os teatros da cidade, a Pinacoteca Pública, com as crianças e as famílias assistindo eles no palco, né? Com os seus professores e seus processos dentro das escolas. Então, ele foi foram 2 anos de ativação das ações e da escrita, foi uma escrita encarnada, né, das coisas que já iam acontecendo. O sarau dos professores e funcionários da cidade, que a gente pôde viver
esse lugar de fazer artístico, então o professor não se sentia muito artista, então como é que a gente achava caminhos de ativar esse lado artístico para também ativar a escola, né? E nasceu disso um fanzine, que é o Tearzine, né? Que surgiu das professoras mulheres, artistas, professoras da rede, né? E a gente criou o primeiro chamando a Tina Kurtz, que é uma fanzineira daqui incrível do ABC, e ela falou assim, agora vocês vão criar o de vocês, agora vamos lá, eu ajudo vocês a fazerem o primeiro e depois vocês seguem, né? E aí a gente fez esse primeiro, que é esse amarelinho, que tá aí, e depois a gente seguiu, a gente conseguiu o apoio do Sesc São Caetano aqui, foi seguindo, até no meio da pandemia, esse outro branquinho com as bolinhas, a gente fez todo online no meio da pandemia, então foi um lugar, ele é um dispositivo de encontro, de criação, de busca de relações com o território, com a arte, então para a gente é o nosso grande jogo, né, e hoje em dia ele é independente da rede, né? Então ele já existe para além da rede, a gente faz no ABC inteiro isso, né? Então o terceiro foi esse Território São Caetano, que eu vou mostrar um trecho dele, que ele é um jogo de tabuleiro sobre o território, né? É um jogo decolonial, e ele foi criado a partir disso, ó, dos encontros com os mestres da cidade, percorrendo a cidade, então mestre Diolino da capoeira, mestre Tânia, que é do movimento negro, Caraimirim, que é da aldeia Gurapaju, daqui de São Bernardo, e a gente foi juntando saberes, as investigações do território. Aqui a gente está desenhando em cima do cemitério afro-indígena da cidade, que ainda não é reconhecido, né, oficialmente, apesar de ter escavações e tudo mais. Aqui, na outra foto, o Caraimirim, na anterior, estamos conversando em cima do Caminho de Peabiru, que Caminho de Peabiru é uma estrada pré-colombiana, que liga Peru, já vi, Lilian, vou ser rápida, liga Cusco, no Peru, até o litoral brasileiro e passa pelo ABC, né? Então a gente percorre o Caminho de Peabiru, né? Com o Caraimirim, pode passar. E aí a gente produziu esse fanzine, de um lado são imagens dos artistas sobre o território, do outro, pode passar o próximo, ele monta um quebra-cabeça que é o território de São Caetano. São 3 cobras, 3 serpentes, que vão trazer narrativas dos rios da cidade, dos indígenas, do povo negro, da cultura popular, e aí vai abrindo QR Code com música, e aí a ideia é criamos para devolver para a cidade e para as escolas, então pode passar. A gente devolveu para a sala de aula. Aí é só um detalhe para ver como é que é cada casa, né? E a criançada está jogando, né? Então a criançada em sala de aula está jogando esse Tearzine, né? E ativando essa visão sobre o território, né? E isso vai, aí eu trouxe um pouco como é que isso vai e volta, né? Esse professor. Então, essas são as minhas aulas no Vicente Bastos, tentando bastante responder a pergunta da Fernanda sobre desemparedar a educação, ir para o quintal, ir para a terra. E aqui é bem o quintal do Peabiru. Aqui passa o Peabiru, essa avenida que é a Estrada das Lágrimas da escola, a gente chama de quintal do Peabiru, porque passa o caminho de Peabiru aí, né? E esse é um grafite que nós fizemos junto com o artista Hash, que é um grafiteiro do ABC, trazendo elementos da Mata Atlântica, os mestres, e a gente marcou o Centro de Formação de Professores, feito junto com os professores de artes visuais da cidade. Foi um painel coletivo, né? E que a gente deixou aí esse presente para a cidade. E com muitos conflitos, né? Então, lembrando que no meio das pedras há caminhos, né? Não suaves, então nada disso foi suave, não tem sido, mas é muito importante se ver coletivamente, né? Então, por isso que eu deixei aqui os contatos dos 3 coletivos, e é assim que resistimos, né? E que podemos criar e sermos melhores. Então é isso, gente. Obrigada pela escuta, desculpa ter passado um pouquinho do tempo aí.
Obrigada, Milene, trabalho incrível o seu, né? Puxa, é maravilhoso, né? Tá essa é uma transformação de um ambiente mesmo, usando todos os sentidos, né? Incrível o trabalho, né? Tanto seu quanto da Fernanda. Antes de passar a palavra para a Lilian, que ela gostaria de falar um pouco sobre o trabalho de vocês, eu queria, assim, passar a palavra para o Paulo Dias, que tem um trabalho parecido e me pediu para fazer um comentário, assim, a gente tem muito pouco tempo para a Lília entrar e depois a gente fazer os comentários que tem aqui no chat, que são muito importantes. Paulo, bom dia, meu querido, quanto tempo eu não lhe vejo. E aí ele pediu a palavra um pouquinho, porque ele tem também um trabalho com arte ambiental, né? Pode falar, Paulo. Obrigado, Ana, parabéns pelo evento, uma surpresa enorme, não tinha muita noção, mas arte e educação ambiental é minha praia já há muitos anos, né? E obrigado, Lilian, Milene, Fernanda, incrível esse trabalho também, morrendo de inveja, assim, de conhecer mais a fundo, né? E muito bom saber que tem tanta coisa acontecendo por aí, né? Eu trabalho nesse campo desde 95, praticamente, com muita tentativa e erro, né? E estou aqui como educador na USP, na biologia, e aí estamos botando algumas referências de alguns artigos, mas eu, antes de ser teórico, eu fui muito experimentador, né? Então, oficinas com todo tipo de público, vários locais, muita coisa não formal, né? Na praças, ruas, porque é meio ambiente, né? Então, fazer uma coisa muito sala de aula, eu fico meio engaiolado, emparedado, né? Mas eu nem tenho muito pergunta, na verdade, tenho muito agora para falar, então não quero também tomar muito tempo. E aí só fazer uma propagandazinha também, tem alguns grupos de Facebook de arte e educação ambiental, de ecoarte, intervenção, que agora em junho vai ter também, eu fiz um artigo sobre, desde 2012, eu faço intervenções assim, eu e quem puder, às vezes sozinho, às vezes não, no entorno aqui onde eu moro, perto da USP, no Butantã, Zona Oeste, e também convidados, é uma outra página no Facebook, e Instagram também, Arte e Educação Ambiental. Então, para a gente juntar aí esse grupo todo aí, mais de 40 pessoas nesse campo, e super feliz. Parabéns de novo. Espero poder estar nos outros encontros aí. Tá bom? Mas é isso. Obrigado. Paulo, querido, obrigada a você. E assim, eu e a Lilian já vamos te convidar para o último fórum. Preciso do seu contato, meu querido. Depois você me passa, tá bom? Pode deixar. Beijo, beijo. Beijo. E aí também a Soraya Nunes, né? Também ela falou que tem o projeto Corpos d'Água. Soraya, assim, muito rapidinho para eu passar a palavra para a professora Lilian, falar um pouquinho desse seu projeto. Oi, gente, boa tarde. Estou falando aqui do território de Itapeva, interior de São Paulo. Estou muito, muito contente de estar aqui com vocês, sentindo mesmo a força dessa rede, né, de artistas que estão colocando aí seu trabalho à disposição também, de pensar os territórios e pensar o que a arte, a cultura pode fazer para conectar as pessoas com o lugar, com a terra, com esse espaço de cuidado que é a nossa casa planeta, né? Então, eu estou realizando um mapeamento aqui no meu território, como agente territorial de cultura, de projetos ecoculturais, de projetos ecoartivistas, de projetos que trabalhem com arte e educação ambiental, né, nesse território. Quero pegar o contato de todos que tiverem projetos nessa área, né? A gente quer muito realizar uma mostra aqui no território de Itapeva de projetos de ecoartivismo, né? E o projeto que eu tenho circulado nas escolas agora chama Corpos d'Água. Ele fala de um território onde temos 3 mineradoras muito grandes atuando, né? E Corpos d'Água trabalha com 3 comunidades, contando um pouco as diferentes realidades e nos mostrando, né, a relação
ou não das pessoas com esses corpos d'água desses territórios. É um documentário, Corpos d'Água, que surge da LPG em 2023, 2024, a gente realizou, né, essa captação, e agora a gente tem ido para as escolas para fazer um trabalho de roda de conversa, é uma roda griot, é uma roda de escuta também, relembrando as histórias dos rios, dos lugares onde a gente tem percorrido, né? Então, o documentário ele serve como um ativador, e aí a gente vai tentando relembrar tanto as histórias guarani, dos territórios, dos nomes guarani, dessa força que foi apagada, né, do nosso território, né? Itapeva é pedra plana, né, em Tupi-Guarani, e é um território onde passou também caminho do Peabiru, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Depois, se quiserem contatos também, eu posso passar. Grata pela palavra, tá bom? Imagina, é muito importante. grata. O fórum é isso, né? E aí tem alguns comentários no chat, se vocês puderem olhar, acho que eu não vou ficar citando. Tem um comentário, eu vou falar só alguns, né? Do Vitor de Sampaio, que fala: a redução da carga horária em arte aconteceu no Maranhão também, infelizmente, mas as têm dado um respiro. Essa desclinaretizada apenas do terceiro ano e agora é multisseriada entre primeiro e segundo, né? É isso aí. Tem aqui também outra dele também, do Vitor, Nego Bispo, do Quilombos, Saco Curtume, no Piauí. Ele recusou títulos de doutorado honoris causa por não se reconhecer ser humano colonizado, mas um ser parte da natureza. Nossa, incrível, né? Sobre o Nego Bispo. Sobre o Nego Bispo, né? E tem outros aqui, depois a gente dá uma... Se vocês puderem olhar aqui, seria interessante, né? Mas aí eu vou passar agora a palavra para a professora Lilian, que vai falar um pouco, e depois, nós não temos tempo, nós temos só 30 minutos agora, né? Para eu depois abrir para alguma questão, né? Se quiserem colocar no chat, a Lilian vai falar um pouquinho, depois a gente abre para o pessoal, para uma discussãozinha, um debatezinho, tá bom? Bom, professora Lilian, a palavra é sua, minha querida. Obrigada, professora Ana. Não precisamos dessa formalidade aqui, porque aqui a gente está trabalhando com essa perspectiva da Maria Sem Vergonha, que é a versão tupiniquim do rizoma, né? Maria Sem Vergonha é aquela plantinha que ela solta, né? Com o próprio peso, ela solta a florzinha que enraiza e que vai formando todo um campo. Claro, eu tinha uma amiga que já nos deixou, a Bia Medeiros, que ela trabalhava muito com performance, ela criou esse termo, né, do Maria Sem Vergonha como essa nossa tradução local. Então, eu quero agradecer muito as contribuições e acho importante a gente ver como nós estamos tocando num assunto que precisa ser discutido e aprofundado. Só numa pequena percepção que tivemos agora, existem iniciativas muito importantes, muito profundas e já com amadurecimento, que merecem e devem ser visibilizadas para inspirar práticas, porque emergem da nossa realidade, do sul global, do Brasil, do Estado de São Paulo, embora a gente não está circunscrito a um debate regionalista. O próprio Fernando nos colocou que esses encontros da UPAE, eles se estendem para outras localidades. Por isso também que nós vamos trazer experiências de outros lugares, para a gente poder entender também uma questão que é das culturas implicadas com o habitar os territórios. A gente não pode pensar num
meio ambiente homogêneo, a gente não pode pensar no ensino da arte generalista. Então, a importância da gente poder trazer experiências fincadas na convivialidade, esse tempo humano que faz toda a diferença entre um olhar de sobrevoo, um olhar dos observatórios. Eu, embora integre alguns, eu sou aquele elemento chato que lembra que a gente deve observar desde o território, e não sobre o território, é no, com, para com. Andamos com, escutamos e trabalhamos junto, por isso inspira tanto pensar a artografia como uma coescrita, uma narrativa elaborada em coletividade, onde esse artista, professor, pesquisador, ele é parte desse ecossistema que caracteriza as dinâmicas do território. Não sendo isso, é um trabalho falso, é um trabalho que talvez seja o grande erro dos currículos, porque pensa a partir de generalizações. E aqui eu não posso me estender, porque nós temos um tempo pequeno, e eu gostaria que as pessoas pudessem se expressar. Mas farei uso do tempo que tenho como propositora e mediadora, e eu quero reforçar, até porque fui recebida pelas palavras de esperança de Cristina Risse, que é uma ativista pela educação, pelo ensino da arte na educação, desde que a conhecemos de um jeito afetivo, elegante e extremamente acolhedor, tratando de problemas espinhosos. A Cris atua nesse lugar com uma generosidade e ela é citada. Eu realmente quero me dedicar, se eu puder, escrever sobre isso, o que esse fórum pode trazer, olhando para um marco da história da arte no Brasil, do ensino de arte e meio ambiente, que tem encarnado num grupo de pessoas, mas vamos considerar que, pela característica da forma de ser, atuar no mundo, a Anna May, ela aglutina pessoas ao seu redor, ao longo da história, fazendo história. E não é à toa que a OPAE se sentiu mobilizada para propor ocupações ativações na ocupação Anna May Barbosa. Então, eu achei que o fórum ele dialoga dentro desse, vamos dizer, desse grande pano de fundo que nos inspira como resultado desses pensamentos, porque a gente é fruto disso, mas a gente é fazedor disso também. Então, o legado é algo que a gente recebe e a gente acolhe, transforma e modifica. Talvez a diferença entre, do ponto de vista da arte, o participador e o interator é que o participante ele não modifica o enunciado e o interator ele pode modificar o enunciado. Então, a gente, ao mesmo tempo, é participante e é interator de uma história, de uma escrita e uma escuta da arte e a sua implicação direta com a questão ambiental. Se a gente for falar dessas matrizes, o tema educação e meio ambiente foi levado como inspiração em 1983, com pesquisas e projetos educacionais que investigaram as possibilidades de desenvolvimento, ao mesmo tempo, da capacidade de construção estética e da capacidade de percepção do meio ambiente. Palavras de Anna May Barbosa, no livro Tópicos Utópicos, em que essa discussão ela vai inspirar e agenciar mudanças profundas no ensino da arte e também na própria, vamos dizer, na constituição da proposta triangular que olhava para a questão ambiental, e acho que esse foi um lugar que a gente ocupou fortemente desde os anos 90, entendendo a importância dessa inter-relação. Então, as primeiras experiências nesse campo tiveram lugar no Festival de Inverno de Campos do Jordão,
organizado em conjunto com Cláudia Toni e Glaucia Amaral. A ênfase na decodificação e apreciação da cultura e do ambiente natural tornaram os cursos desse festival, que além de ser um festival, ele trouxe processos de formação, e é sobre isso que a gente está falando aqui, de formação. Não é só trazer projetos que são interessantes, importantes e que têm visibilidade, mas aqueles que, de fato, repercutem no âmbito da formação docente e discente, contínua, docente e discente. Então, nós estamos falando de capacitação continuada docente, tá? Que tornaram os cursos desse festival um marco histórico do ensino da arte no Brasil e passou a ser considerado o primeiro evento de orientação educacional pós-moderna do ensino da arte. A preocupação com a ecologia vem sendo considerada característica da pedagogia pós-moderna. Posteriormente, entre 89 e 93, continuei a desenvolver no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo uma programação voltada para a educação estética mais ampla, que incluísse a natureza. É nesse momento que a gente entra em campo com os movimentos ambientalistas e a gente quer, de certa maneira, estabelecer um certo contraponto histórico de um contexto de Eco 92 e COP 30. O que aconteceu nesse período com o ensino da arte no Brasil e no mundo, que fazem com que a gente entenda que ecologia tem sido pouco. Ecologia é um termo que a gente utiliza, mas que não dá conta de falar das grandes mudanças climáticas. Então, ao lado dos nossos teóricos que temos que buscar e fortalecer, como Nego Bispo, Krenak e outros e outras, a gente também tem que considerar as contribuições do Bruno Latour, que trata na teoria de Gaia dessas inter-relações com a globalização, com a separação entre cultura e natureza, que é, digamos, essa separação que foi feita durante séculos, que nos colocou nessa tremenda encruzilhada, a ponto da gente não se perceber como natureza. E é essa relação que, inclusive, Donna Haraway nos traz para a gente pensar em ficar com o problema e pensar a nossa relação interespécies, é da maior urgência, e nós estamos aqui num campo privilegiadíssimo, uma associação que congrega arte-educadores, artistas-educadores, educadores-artistas, que transitam entre o ensino-aprendizagem formal, não formal, informal, e nós aprendemos com todas essas experiências e contrastes. Quero trazer uma colocação desse artigo da Ana May, nas palavras do John Dewey, que fomos convencidos por John Dewey que o professor não tem o direito de pressupor que o estudante já viveu uma determinada experiência. O ambiente educacional é o laboratório de experiência, onde cada experiência deve ser promovida e acompanhada passo a passo, como uma planta que vai sendo nutrida, fortalecida e cuidada. Bom, acho que isso está ligado também ao tema do congresso da OPAE esse ano, que eu gostaria, talvez, que o Fernando ou que possa aqui transcrever no chat, porque nós estamos falando, como a Ana May já propõe em outros livros, uma leitura de subsolo. E se tem algo que explica a inter-relação das formas de viver, é o subsolo. Afinal, todos e todas nos transformaremos em humus, em alimento. Todas, todos, seres e plantas, e tudo. Por fim, só fechando esse artigo que vale a pena a gente ver, porque fala do período que o Paulo Freire esteve à frente da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo e que contou com a participação da Cristina Risse. Então, nós temos essa história absolutamente viva, quente, e que é importante a gente olhar para não pensar que estamos chegando agora, que a luta ela emerge de um problema
recente, e esse é um problema que tem a ver com questões da nossa colonização, com questões culturais e ligadas a formas de pertencimento e identidades. Então, a questão ambiental e o diálogo com a arte é fundamental. Eu acho que nós trouxemos experiências que tratam da questão do tempo. Quando a gente fala de arte, às vezes tem uma percepção do evento, da mostra de algo, como se não tivesse um processo muito longo que antecede a isso. Mas quando a gente fala de educação, o tempo é outro, não é o tempo do evento, é o tempo da transformação. Então, as experiências que estão sendo compartilhadas e que nós vamos continuar discutindo, elas trazem essa dimensão das diversas temporalidades que também caracteriza o nosso território, como bem diz nosso geógrafo brasileiro Milton Santos, acerca dos homens lentos. Então, trabalhar com todos esses tempos, dos tempos da economia global acelerada e que devora a tudo, ao tempo necessário que a arte nos requisita, que é um tempo de reflexão e de escuta. Então, agradeço esse momento que a OPAE está propiciando para todos nós, e eu sinto que, como já nesse momento Soraya e Paulo se manifestaram, a ideia de trabalharmos uma cartografia, um repositório online de boas práticas, Soraya, contamos muito com você para a gente poder pensar no método de fazer isso de forma simples e viável, porque não temos recursos, a não ser os nossos, que são os recursos humanos e o desejo, tá bom? Então, eu queria, de certa maneira, passar a palavra para quem queira fazer comentários, a gente tem ainda alguns minutos, agradeço a possibilidade de estar junto da Ana, que tem um trabalho artístico também implicado de denúncia das podas assassinas, das podas aqui em Santos, onde moramos, e ficamos desejantes de poder convidar a Milena para vir aqui pensar junto como é que a gente pode trazer para uma cidade que tem a questão ambiental como o seu cartão postal, mas que, ao mesmo tempo, não cuida tão bem assim desse seu território. Então, obrigada a todas que apresentaram, e passamos a palavra para os comentários de quem está aqui, que a gente gostaria de ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, Lilian. Bem potente a sua explanação e esse término desse primeiro encontro que assim, é de extrema importância. É para ontem, né? Mas eu acho que a gente abrindo também é como jogar uma pedrinha no rio, né? Que aí ela vai se transformando, enfim. Mas, assim, infelizmente, nós não temos mais tempo, assim, porque eu vou passar a palavra para o Fernando, e, assim, se alguém quiser deixar algum comentário no chat, né? Está sendo gravado, depois nós vamos ver. E também vamos ter o segundo encontro, que continuamos, né, Lilian, com esse mesmo assunto. Vamos ter 4 encontros. Espero que todos estejam conosco, né? E aí a Milene quer falar, Milene? Eu só ia falar que tem perguntas aqui no chat para Fernanda e para mim. Eu ia propor que mandem para as redes sociais para a gente continuar a conversa, né? Porque Eu acho ótimo. Muito legais, muito bacanas para depois seguir um papo. Então, podem procurar por nós, tá bom? Sim. Então, deixa os contatos aqui no chat, né? Se vocês duas puderem. Eu deixei já, acho que a Fernanda... Isso, e aí continua. Mas, então, aí eu vou passar a palavra para o Fernando, e depois eu gostaria muito, a Fernanda Rubio mandou um vídeo, né? Um documentário bem curtinho, assim, mas de uma importância, assim, maravilhoso o documentário. Aí eu queria a gente encerrar passando esse vídeo. Então, Fernando, olha, a palavra é sua, e depois, se você quiser, em seguida, eu já vou me despedindo. Agradeço demais, assim, a participação de todos e todas,
Assim, Milene, Lilian, Fernanda, vocês foram maravilhosas para esse começo de fórum. Eu me sinto assim muito orgulhosa de estar podendo promover e coordenar esse fórum que vai ter muita força futura. Olha lá, Lilian, com os tópicos utópicos da Ana May Barbosa. E assim, eu agradeço demais. Então, Fernando, a palavra é sua e espero vocês no próximo, que é mês que vem, no próximo fórum. Vamos lá, Fernando. Eu estou emocionado aqui. Para mim foi um encontro lindo, lindo, lindo. Eu estava no começo daqui do fórum, numa outra reunião sobre junto com a Brace, junto com a Anda, junto com o fórum de dança, por conta do problema, né, da não inclusão de arte, de teatro e dança na prova nacional, e foi uma reunião não tensa, mas com problemas, e aí depois eu ouvi a Fernanda e a Milene, nossa, encheu meu coração de um jeito, assim, sabe, foi lindo, 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 e eu queria muito agradecer Fernanda, Milene, a Lília, a Ana, por nos proporcionar este momento, por trazer para a UPAE esse lugar, né, sensível, porque a gente é de luta também, mas tem lugares que a gente, né, como a Lilian coloca, é junto, né, a gente está junto, é com a arte, então, muito obrigado, muito obrigado. Eu não ia falar, mas a Lilian acabou me citando, então eu vou só lembrá-los rapidinho de algumas ações da UPAE. Então a gente tem agora, no mês de julho, depois do feriado do 9 de julho, começa o congresso da UPAE, que vai ser em Piracicaba, do lado do rio Piracicaba, vai ser lindo, e a gente tem do lado, assim, de uma margem do rio, vamos estar nós, lá no Engenho, da outra margem vai ter uma festa do Divino, acontecendo todos os dias. Então, assim, vai ser lindo, 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 lindo esse momento. Eu queria convidá-los todas e todos para participar. Esse dia, hoje, inaugura essa temática, né, arte e meio ambiente, que a UPAE se propôs a fazer ao longo desse ano, e eu tenho certeza que a gente vai reverberar muitas coisas ainda, e o Congresso da UPAE vai nessa direção, né, e o tema é Entre Rios e Raízes, Arte e Educação como Semente. Então eu convido todas e todas as inscrições para submeter o resumo. É só um resumo, não precisa mandar artigo, nada, é bem, bem, bem simples. Vai até o final de semana que vem, então acessem a página do Even, procura lá Congresso OPAE, vocês vão achar. Queria convidar todos vocês para, na quinta-feira, dia 29, na quinta-feira que vem, às 19 horas, conversar, né, com a professora Cris Rize e com a professora Tarsila, sobre um documento que eu desconhecia e que fala exatamente desse engajamento do meio ambiente, né, de tornar a terra, né, como casa, cuidar dela como casa, né. Então a Cris vai trazer para a gente, vai compartilhar, a gente já está é um evento mundial, e a UPAE lá com esse evento está lá apontada no mapa, então queria convidar, e vocês sabem como a fala da Cris é maravilhosa, então vai ser lindo, então, e é pelo YouTube, tá? Esse é pelo YouTube, vai ser lindo também. E convidá-los ainda hoje, acho que ainda tem vaga, para a UPAE Visita, que começa daqui a pouco, às 2 horas, eu vou sair de São Bernardo correndo para lá, em que a gente vai visitar a exposição da Ana May, fazer a inauguração de um banco que a Ana Amália pintou em uma parede, a Ana Amália estará lá, vai poder, né, compartilhar conosco, e também vamos ter uma relação, uma performance, né, que o Pio vai propor, que vai ser lindo, e também inaugura uma parceria com o Itaú Cultural, que a Lilian acabou, né, já falando, e que a gente vai seguir no mês de junho e julho com isso, e finalizar no dia 13 de julho, que a gente sai de Piracicaba, corre para São Paulo, para finalizar a ocupação OPAE. Então, muito obrigado. Foi lindo esse encontro, e agora a gente então encerra com o vídeo da Fernanda, que eu tenho certeza vai nos abrilhantar este finalzinho aqui. Obrigado, gente. Até o próximo,
E coloquei o link aqui do WhatsApp, da UPAE. Então vocês podem também seguir por lá, tá bom? Beijos, vamos assistir o vídeo. E podem se associar. Sim, Aqueles sim. que desejarem, estamos com campanha. Ó, Fernando, eu tô, tá? Sim. Em sintonia, porque temos esse grupo de WhatsApp, mas são várias frentes que a UPAE está trazendo, não só recuperando toda uma trajetória da Associação Paulista de Arte e Educação, mas inovando muito, com uma diretoria hiperativa, sintonizada com o seu tempo e fazendo toda a diferença, o que dá muita alegria para a gente de estar podendo atuar das maneiras que for possível, a gente quer estar junto com vocês. Parabéns, viu? Estamos juntos, somos nós todos. Estamos juntos. É isso. Beijos, até. Eu gosto de recordar todo dia que o que estamos vivendo não é um processo natural, mas uma fase a mais de uma guerra que nunca cessou. Mas o impossível está por vir e o inimaginável nos é devido. O meu nome é Emerson. Eu sou uma pessoa trans não binária. Sou neto de mulheres indígenas com garimpeiros. Eu moro em Manaus há 25 anos. Então essa cidade me formou num momento de turbulência política, de transformações e revoluções pessoais na minha paisagem interna. Eu passo a viver o IRA. Quando eu penso nas denúncias ambientais é porque eu vivi isso aqui primeiro, me inspirei aqui na blocagem humana que é isso aqui, a gente se protege, né? A periferia é uma floresta também. A William é uma artista, mas é uma artista que eu gosto de entendê-la como um corpo atravessado, por eu também ser uma pessoa atravessada, pessoa da periferia, indígena, LGBT. Eu não consigo enxergar meu trabalho sem uma pauta de guerra política mesmo, de manifesto, de denúncia. Ais que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos como as plantas que, sob um território de violência, não deixam de viver. Nós somos parte de uma história que está em curso há muito tempo e vai continuar a existir. Como a natureza, nós somos natureza.